Olá pessoal, retomando os nossos vídeos do Sim para o Amor aqui no Instagram e no YouTube, nesse novo cenário. Casa nova. Aqui em Brasília, né, respirando ar puro, diferente um pouquinho de onde a gente morava, e trazendo um tema agora para você que tem a ver com a última live que a gente estava falando sobre divórcio. Então eu e a Lu estávamos conversando sobre casais em crise, tantos que nos procuram buscando algum tipo de solução. E a gente quis deixar algumas dicas para você, né, para poder começar a orientar um pouquinho nesse meio desse pântano, né, que é uma crise de relação onde a gente fica tão perdido, né, Lu? Pois é, a gente observa que esse lugar desafiante muitas vezes vai ser muito duro de ser percorrido se a gente não tem muito parâmetro, né? Por onde seguir, que aspectos priorizar, como que eu posiciono, se eu recuo, se eu chamo para conversa, né? Se é melhor a gente buscar uma ajuda terceirizada. Então, sobre tudo isso a gente resolveu falar nesse vídeo. E não é uma receita, passo 1, passo 2, passo 3. Mas a gente acredita que se você que está vivenciando uma fase muito difícil na relação, se você se abrir para refletir e tomar posse desses lugares que a gente vai comentar aqui, isso vai favorecer muito um outro olhar sobre o que está ruidoso aí na convivência. E a primeira coisa que a gente gostaria de trazer é esse lugar de que a relação é feita por dois indivíduos. Então, muitas vezes, a gente não está olhando a nossa própria parte dentro da dinâmica da relação. O que eu estou fazendo de bom, o que eu não estou fazendo, qual é a minha responsabilidade. Então, a primeira dica, o primeiro ponto que, na verdade, é fundamental, porque quando a gente recebe casais que não têm essa visão, é impossível trabalhar, né, com eles, é a autorresponsabilidade. Exato. Então, primeiro começar por você, né? Qual é o meu lugar aqui? Que posturas eu tenho assumido perante essa relação? Se eu estou excessivamente proativa, querendo resolver, consertar, fazer por mim pela outra parte, ou se eu estou ausente, mesmo estando todo dia convivendo ali, né, lidando com aquela situação estranha dentro de casa, mas mesmo assim eu me isento, né? Eu não quero olhar profundamente para isso. Que postura que você tem assumido, como você tem lidado, reconhecido as suas falhas, né? Porque quando a gente está falando de responsabilidade, ao invés da gente virar esse dedinho para o outro, a gente vai olhar para a nossa parcela. Onde eu realmente estou me ausentando dessa relação. Mesmo que o outro esteja fazendo criando altos problemas, né? Realmente Sim. Ele não tem um comportamento adequado. Mas por que eu estou junto, né, Lu? Sim, nessa relação? Sim, o que me atraiu? Então, esse lado de autorresponsabilidade, ele também nos leva ao autoconhecimento. Quanto mais a gente se trabalha, a gente percebe que as coisas não são aleatórias, né? Nós caímos em dinâmicas de relações, em dinâmicas da vida, porque alguma coisa interna nossa também precisava vivenciar aquele problema. Né? E aí a gente começa a perceber que talvez tenha uma oportunidade de crescimento para ambos nessa crise que vocês estão passando aí. Então comece se observando, pare de buscar fora no outro, na expectativa da relação, entre aspas, dar certo, e comece a aproveitar aquilo que a relação está te oferecendo hoje de material para se perceber, se conhecer. E como a gente pode se conhecer, né? Então, uma outra dica é quais são as minhas expectativas que eu joguei dentro dessa relação, né? O que eu gostaria de ver cumprido e que não está sendo cumprido, que eu não estou alcançando. Porque se existe uma crise, existem duas pessoas que não estão tendo suas necessidades cumpridas nessa relação. Então tem muitas necessidades, né? Por exemplo, para algumas pessoas somente o fato de ter alguém do lado já é suficiente. Para outras precisa ter alguém do lado e essa pessoa do lado também precisa colaborar dentro da relação. Para outras tem uma questão financeira atrelada. Outras pessoas imaginam
afeto. Outras pessoas imaginam que a relação precisa ser completada com filhos, né, com casa, né, com bens, com crescimento financeiro. E por aí vai, né? Então, para alguns é fundamental que a relação participe da família de origem, né, da própria família. Para outros não, né? Precisa ter uma vida individual. E quando a gente encontra alguém, é claro que será uma pessoa muito diferente de você, né? Então, são dois pensamentos, duas famílias anteriores, dois focos totalmente diferentes. E aí, muitas vezes esses focos não estão sendo cumpridos, começam as crises, até que chega um ponto que pode haver realmente uma ruptura. Então, a primeira coisa é, de novo, você assumir o que é fundamental e necessário para que você possa comunicar isso para outra parte, né? As tuas necessidades prioritárias. Não é aquele checklist enorme, né? Você vai me fazer feliz se você tá. Não é nesse sentido, tá? Muita calma. A gente está falando em realmente reconhecer. Sem isso aqui, eu vou me sentir muito insegura. Sem isso aqui, eu vou começar a entrar num jogo de, às vezes, adotar posicionamentos de querer controlar, de ficar ciumenta, de ficar porque eu estou me sentindo insegura. Se eu não tenho o teu olhar, se eu não tenho o teu apoio, eu vou começar a ficar reativa. Então, é o momento do acordo da relação. Porque aí cada parte, não é só você despejar suas necessidades, né? Os dois vão ter que abrir esse momento de conversa, de transparência, para realmente falar, olha, fidelidade para mim é importante. Como que é para você? Não vai ter um 100% igual. Mas vocês vão chegar nesse comum acordo daquilo que é, né, com concessões para cada parte, possível de ser ajustado para que essa relação, então, se estabeleça num parâmetro onde tem clareza do que é importante para cada um. Então, lembrando, no primeiro passo a gente falou assim de você se perceber no seu lugar, tomar posse da sua responsabilidade de escolha por estar ali, aprendendo com o desafio que a relação traz. E agora a gente está indo um pouquinho mais para o sensível. Como que eu estou lidando com as minhas carências, com as minhas expectativas? Se eu estou imaginando que a outra parte vai me dar uma segurança financeira, emocional, que ainda pode estar vinculada a algo que me faltou dentro de casa. Então aí, né, esse lugar das projeções, onde a gente vê no outro a mãe, o pai, e aí embola um monte de coisa. Então, responsabilidade também pelo sentir. E aí, nessa projeção de sonhos e expectativas, a gente entende que muitos deles não serão cumpridos. É aí que a crise se instala, porque, como a Lu falou, às vezes a gente tem uma expectativa financeira na relação e aquilo não é suprido. Sim. Então, como é que eu lido com a sensação da falta? Né? No meu sonho não está completo. Né? E aí eu vou ter que lidar com isso. Isso que é a maturidade que a relação está chamando a ambos, né? Para olharem para as frustrações, para os equilíbrios da troca ou para os desequilíbrios da troca, para as impossibilidades da gente atingir determinados patamares. Então alguém quer muitos filhos, mas o outro não quer, ou às vezes ambos querem, mas aí a natureza não quer. Então a gente, na relação afetiva madura, vai aprendendo a lidar com essas perdas, com essas frustrações, e apesar do que possa parecer, isso ajuda ambos a crescerem. Isso realmente desperta o amor, porque conquistar tudo é um sonho um pouco infantil, né? Então a gente acha, eu serei feliz o dia que eu conquistar tudo, o checklist que a Lu falou. E isso a gente sabe depois de um tempo que não é verdade, né? A felicidade tem muito a ver em saber andar no dia a dia, né? Um dia não está bem, outro dia está bem, um dia vai estar melhor, outro dia está pior, e a gente sabe andar, às vezes juntos, às vezes mais distantes, mas a gente continua com a mesma jornada, né? Parceria, né? Com a mesma parceria, com essa vontade de aprender juntos. E aí realmente a gente vai se desfazendo desses aspectos que provocam as crises. Né? E tem um último aspecto que a gente queria abordar, que é exatamente esse lugar da gente poder olhar para o outro, né? Os dois primeiros pontos que nós ressaltamos são muito você com você. Olhar para si. Né? E assumir isso
para o outro, trazer essa verdade para fora. E agora a gente vai começar então a abrir essa postura de empatia. Esse outro ser que é tão diferente de mim tem algo para me ensinar. E como é que eu lido com as diferenças? Eu sou intolerante ou eu dou espaço para o ritmo, para os interesses, para a disponibilidade do outro de falar dos seus sentimentos? Porque pode ser que aí seja difícil até vir essa conversa, né? A gente conversou sobre isso, né? Um bom lugar idealizado talvez seria ter diálogo sobre isso, mas quanto é difícil para muitos casais falar desse tipo de coisa, né? Mas é impossível. Impossível, e tá tudo bem, não tem nada de errado com você ou com a relação. A questão importante é disposição, né? Abrir espaço para olhar e ter essa postura de não julgar porque é diferente, de não desqualificar achando que é errado, que é incoerente, que não tem sentido, porque para mim tem outro peso e medida. É aí que a gente percebe, né, esse lugar onde o diferente no início talvez tenha sido aquilo que interessou pela diferença e de repente no tempo da convivência isso vai ficando mais difícil de lidar. É aí que a gente está falando, né, do amor maduro, porque já não é a paixão, agora é a convivência que vai se sustentar. E aí isso exige que o casal ele não esteja em pé de guerra, né? Então às vezes a gente recebe clientes que querem resolver, mas eles estão armados até os dentes. Sim. E aí a gente não tem o que fazer porque está no meio do conflito. Então a gente está falando para você ou para vocês, se são um casal, que tem esse olhar, pode até estar em crise, mas entende que tem uma grande responsabilidade. Cada um tem a sua parcela e ambos estão disponíveis para olhar do seu jeito, mas estão disponíveis. E aí a gente vai aprofundar, né? Porque após a gente olhar essas diferenças, muitos dos problemas que a gente carrega tem a ver com os padrões que a gente traz do passado familiar. E isso precisa ser investigado com muito cuidado, porque às vezes nós trazemos um padrão de não relacionamento, ou de quebra de relacionamentos, ou de um amor impossível. Amor difícil, né? Sim, né? Conflitos entre homem e mulher que vêm de gerações passadas. Jogo de poder, manipulação. Opressão, vitimismo. Então, esse lugar é muito difícil de ser olhado e muitas vezes, somente conversando, a gente não consegue solucionar. E fica aí até difícil, às vezes, quando a gente consegue identificar e trazer isso para o outro, porque às vezes a gente consegue perceber, é mais fácil, né? O padrão do outro. O próprio, muitas vezes, a gente demora mais. Eu vou até dar um exemplo, né? Quantas vezes eu percebi que eu tinha muita raiva do feminino, né? Mesmo também tendo amor, né? E aí, de onde vem essa raiva? Não era uma coisa pessoal, é uma raiva que vem, como a gente fala, através de gerações. E aí, para olhar para isso é difícil e precisa a maturidade do outro também, da parceira, para entender, não é contra mim, né? Então ele tem um problema com a mãe, porque a mãe abandonou, enfim, as mulheres eram opressoras em cima do masculino da família dele. E trabalhar isso precisa realmente muito cuidado, muito tato e muito tempo. Mas é possível. Sim, aí já que você deu um exemplo pessoal, vou só concluir trazendo também, né, aquilo que eu estava comentando, quantas vezes é mais fácil a gente identificar no outro. E aí, um dos casos que eu vivi com o Alex foi justamente perceber, né, puxa, ele prioriza muito o trabalho dentro da rotina. E isso foi provocante para mim. Ao mesmo tempo em que eu, no início, admirei muito essa qualidade dele, né, super deslanchando profissionalmente e tal, na convivência, por isso que eu estava falando, né, dessa maneira, né, aquilo que é o diferente aparentemente é o ponto interessante. E aí, de repente, na convivência, isso incomoda, porque quando ele foca muito no trabalho, o tempo gostoso do casal diminui, natural, né, 24 horas o dia. E aí, o que isso provocou em mim? Se eu reconheço o ponto dele, ao invés de eu falar, pô, você vai ficar trabalhando o sábado inteiro, todo final de semana, o que motivou dentro de mim reconhecer? O que esse sofrimento feminino, né, da mulher que se sente preterida, né, tem coisa mais interessante, que pode ser, no seu caso, o jogo de futebol, visitar a sogra,
sei lá, competir, triatlo, não importa que interesse seja esse outro, mas é esse lugar de você não se sentir vista. E quem não era vista? Aí eu fui fazer minha lição de casa, né? Fui entendendo que parte dessa minha dor tinha a ver com a mamãe. E é por isso que a gente fala que é padrão sistêmico, é da família, dessa grande alma familiar da qual a gente vem, e isso tudo vem conosco para dentro da relação. Ao invés de eu acusar ou pedir uma atitude que nem seria construtiva para ele profissionalmente, a gente pode uma hora conversar sobre isso. E aí esse é o lugar que o casal cresce junto, porque ele foi também fazendo uma disponibilidade diferente de horários, entendendo que o que eu estava pedindo era tempo de qualidade juntos. E eu também entendi que não era do jeito que eu queria o final de semana inteiro, mas que nos momentos juntos a gente podia estar ambos se nutrindo da relação. Então é nesse sentido que a gente está trazendo essas dicas, né, que você chamou, porque elas são pontos importantes que podem trazer luz para quem está nesse lugar nublado, que é uma crise, que a gente não sabe nem por onde começar a trabalhar. Comece por você, volte-se para dentro, se acolha nas suas necessidades, não tenha medo de assumir lados mais vulneráveis e até sombrios para você mesmo em primeiro lugar, e depois você vai poder avançar, olhar para o outro. Precisa de ajuda terapêutica? Sim? Não? Depende do teu momento, da tua bagagem, do quanto você está disponível e maduro para lidar com tudo isso, né? Sim. E aí são essas dicas, né? A gente quis deixar um caminho, relembrando que não vai adiantar para casais que estão em pé de guerra. Então, no meio da guerra precisa serenar, precisa baixar as armas, precisa acenar uma bandeira branca, para que ambos possam começar a olhar para si, a olhar para o outro, a expressar o que é possível, ver as diferenças e entender os padrões dentro de si. Se a gente também não dá conta e já cai fora da relação na primeira crise, invariavelmente a gente vai achar outras relações que vão provocar a gente da mesma forma, às vezes nos mesmos padrões, né? Então, persista, se não tá, né? Se você sente que existe algo a ser aprendido, mesmo que doloroso, dê um tempo para esse aprendizado. E depois pode ser que a relação se desfaça ou que ela melhore, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas espero que o vídeo tenha ajudado você. Se tiver dúvidas, né, quiser comentar alguma coisa, também deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. Sugira também novos temas e a gente vai continuar falando sobre relacionamento afetivo maduro. Até breve, então. Até breve.